Olá, boa tarde, feliz Dia das Mães, lá e cá, primeiro ou segundo domingo de maio, todos os dias na verdade é dia para a gente refletir e para a gente ter uma conversa profunda com essa mãe que nos deu a vida e essa mãe que nós carregamos também no nosso ventre, porque eu parto de um princípio que todas nós mulheres e todos os homens também carregam uma mãe no ventre, carregam uma mãe dentro de si, carregam uma mãe ao coração. E na verdade nós também, dentro de diferentes olhares, carregamos pai e mãe, dentro de diferentes abordagens, crenças, filosofias de vida, nós carregamos essa dualidade, esse corpo que gerou um terceiro fruto, um espírito que nos gera, que nos cria, e também essa grande mãe e esse grande pai que constantemente estão nos avivando a memória de tudo o que nós somos, de tudo, da onde que nós viemos, né? Aonde nós estamos, a que reino pertencemos, ou todos os reinos que pertencemos. Então, para falar um pouquinho hoje, eu vim aqui para debaixo das árvores, eu vim aqui para junto da terra, para também conversar um pouco com vocês e compartilhar de alguns estudos, né, que a gente também faz e que também vive e que também pratica dentro desse olhar, não só como terapeuta sistêmica, transpessoal, alquímica, porém, principalmente como filha, como mãe, mulher, né? Como uma semilha, como uma semente, que também cresceu dentro de um ventre. Se não fosse minha mãe, eu não estaria aqui. Se não fossem os nossos pais, nós não estaríamos aqui. Então, a primeira nave que nós viemos é essa nave do ventre da nossa mãe, de carne, de osso, de uma estrutura física, de uma estrutura também emocional, de uma estrutura, como nós podemos dizer, que transcende também a matéria. Em 1858, se não me equivoco, uma grande ativista nos Estados Unidos, Anne Maria Rivas Jarvis, ela fundou um grupo, um clube, Mothers Club, né, para, na verdade, provocar uma grande reflexão para a mortalidade infantil, que já era uma grande preocupação, não só dela, como no mundo todo nós presenciamos essas questões, né, acerca da mortalidade infantil em diferentes culturas, em diferentes olhares. Nós sempre que nos deparamos com essa questão da mortalidade e das causas dessa mortalidade, nós nos impactamos muito, porque não é o hábito a gente parar para olhar esses dados, não é o hábito a gente parar para refletir sobre isso. Porém, é necessário, né? Não só hoje, eu reflito muito sobre todas essas questões. E trazendo um pouco para o meu pequeno universo e para o olhar também que eu pratico, né, em relação a tudo que acredito, em relação a tudo isso que me cerca, que nos cerca, eu gostaria de falar um pouquinho também aí com esse olhar sistêmico. E me chegou um texto, aliás, são abordagens sistêmicas que me chegam, que ou eu estudo, ou me chegam, ou baixam, né, e vêm, e eu sinto
de compartilhar com vocês. Eu recebi de uma querida irmã de caminho duas abordagens muito interessantes, mas particularmente eu quero me prender a uma leitura que veio embutida aí, né? Essa leitura mexeu muito comigo, porque fala mais ou menos assim, que mãe, eu sinto muito pelas muralhas que eu criei entre nós. Eu sinto muito pelas muralhas que eu criei entre nós. E hoje tomo a tua força, a tua sabedoria, reconhecendo também que o teu modo de amar, foi dentro do que tu conseguias, do que tu podias, do que tu entendias, do como tu compreendias a vida e como tu compreendes a vida. E eu acolho e aceito esse teu modo de me amar, apesar de não ser exatamente o que eu esperava, mas é o que tu podes. Então, tu és a mãe certa para mim. Mais ou menos assim, né? Poderíamos dizer, eu poderia dizer de várias outras maneiras também, a mesma questão aqui para vocês, compartilhando bem de um sentimento pessoal. Porque hoje, aos meus 60 anos, eu venho num processo de cura de mim muito grande. Eu já falei disso aqui para vocês algumas vezes, eu já constelei sobre esses temas com algumas pessoas, eu já constelei sobre a minha relação com a minha mãe, e minha mãe está com 95 anos. É uma mulher fantástica, uma mulher que traz uma grande marca no corpo, na alma, no espírito, que eu leio sobre todas as questões de como foi a sua infância, de como foi a sua adolescência, de como foi a sua fase adulta, de quando ela então conheceu meu pai, de quando então os dois resolveram gerar uma família, né? E eu sou a terceira filha, sou a mais nova de três, né? E 3 meninas, 3 mulheres. Ao longo da minha vida, eu passei por diferentes fases, diferentes faces e fases de mim, e também observei as fases e faces de outras pessoas, da minha própria mãe, e sempre fui muito inquieta em questão assim de observação de tudo, né? De observação de como as coisas transcorrem na vida, nas questões que envolvem, não é nenhuma novidade aí para vocês, que a minha vida traz muito fortemente, há mais de 30 anos, esse envolvimento profundo com o universo indígena, o qual eu me coloco aí pertencente a esse universo. Então eu vivi muitas coisas e ainda vivo muitas coisas e ainda sinto muitas coisas e muitas coisas ainda me inquietam. E hoje, no Dia das Mães, eu parei para olhar esse negócio todo das muralhas, né? Das muralhas, e me deparei com muitas muralhas que eu própria criei dentro de mim, dentro do que eu tinha como elemento, como base, como vivência, como orientação também, né? As presenças e as faltas, porque nossos pais nem sempre estão o tempo todo conosco.
E nós devemos saber disso o quanto antes a gente se der conta de que nossos pais, nossa mãe e nosso pai, certo? São seres humanos que falham, que tem todo um antes na história deles a ser reconsiderado, a ser olhado com respeito, com calma, e também olhar para nós dentro daquilo do como foi toda a nossa criação, né, ao longo da nossa trajetória de vida. Esteja tu aí com 15, com 10, com 18, com 20, com 21, com 22, com 23, com 30, com 40, com 50. Eu não sei que idade tu tens, eu não sei que idade em que tu estás também aprisionada ou aprisionado, porque sim, às vezes a gente fica um adulto aprisionado lá atrás, aprisionado em questões disfuncionais e infantis da nossa criação, da nossa vida. E muitas vezes a gente se torna adultos que esperneiam, que estão sempre querendo atenção daqui, atenção dali, né? Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que valorizar, né? Valorizar a troca, né? A troca, a reciprocidade, as ordens entre tudo isso que existe dentro de todas as nossas relações, entre dar e receber, ou dar e tomar, a hierarquia dentro de uma família, tudo isso, o pertencer, né? Tudo isso entra num pacotaço muito grande hoje, dentro desse sentimento que cada um guarda aí da sua mãe. Se sua mãe ainda está presente, ainda está viva, né? Ergamos as mãos para os céus e conversemos com essa mãe. Se essa mãe já partiu, se os nossos pais já partiram, se nós não conhecemos, porque muitos de nós não conhecemos as nossas mães e conhecemos nossas mães adotivas ou nem isso, né? Então as circunstâncias são diversas e é por isso que se tem que olhar quando se referem a esses assuntos, quando nós trazemos esses assuntos, nós estamos mexendo num baú muito grande, num caldeirão de emoções, num caldeirão de memórias, memórias que muitas vezes a gente não quer mexer. Memórias que muitas vezes a gente não quer nem acreditar que foram, que aconteceram, que foram uma realidade nas nossas vidas. E eu tenho aprendido muito com essa, principalmente com esse olhar sistêmico, praticando mais, com mais consciência esse olhar sistêmico, com mais consciência, porque na verdade esse olhar sempre fez parte da minha trajetória, porém, muitas vezes eu sei que eu não tive as condições, o apoio, né, de diferentes maneiras aí, para conseguir ter a clareza e reconhecer uma série de questões em mim mesma, né, em mim mesma. Porque tudo parte de dentro da gente. Se nós sentimos abandono, rejeição, raiva, medos, culpas, é porque dentro de nós precisamos reconhecer aquilo que foi o gatilho, aquilo que desencadeou. E dentro disso, olhando para isso, olhando para as circunstâncias, olhando para as pessoas que também foram catalisadores aí, ou catalisadoras, né, de uma série de questões aí internas nossas, olhar para isso tudo e tomar isto de outra forma, ressignificar isto, trazendo a força, digamos assim, né, dos nossos pais, dos nossos ancestrais e de todos e todas
que de alguma forma estiveram aí interagindo conosco e estão interagindo conosco nessa vida. Então, no dia de hoje, sendo eu também filha, né? Sendo eu mãe, sobretudo mulher, né? Sendo eu uma pessoa que já alcançou aí os seus 60 anos, eu já vivi algumas tantas coisas. Eu já passei por muitos altos e baixos. Então eu tenho hoje um outro panorama, um outro banquete. Coisa linda, né? Coisa linda. Eu tenho esse banquete, né, gerado por mim mesma, à minha frente. E tenho tido a oportunidade de conversar com a minha mãe sobre muitos momentos das nossas vidas. E hoje eu trouxe para ela essa questão das muralhas. Não com culpa, não com raiva, mas sim reconhecendo que muitas vezes eu precisei dessa muralha, eu precisei gerar muros, porque foram outros tempos em que eu me sentia de outra forma. Eu tinha outra noção de tudo. Quando eu era menina, até os meus 13, 14, até os meus 15 anos, aí na minha adolescência, já entrando, eu sempre tive uma independência muito grande, eu sempre fui muito metida, né? E também tomei, né? Quando eu digo tomei para mim, de uma forma disfuncional dentro de uma família que também apresentava sua disfuncionalidade. Já falei sobre isso. Não sou a única família, não sou a única pessoa a usar esse termo, né? Porque nós tivemos muitos baques, tivemos perda, tivemos outras tantas questões que direta e indiretamente afetaram materialmente, emocionalmente, espiritualmente. Então cada um foi se virando como podia. E eu não fiquei atrás nisso, eu busquei dentro daquilo que eu acreditava que eu estava precisando fazer e também para não gerar transtornos a outros, muitas coisas eu abafei em mim, né? Muitas coisas eu abafei, muitas coisas eu tapei o sol com a peneira, muitas coisas eu escondi lá para debaixo do tapete e fui crescendo, né? Então, hoje eu tive uma linda conversa com a minha mãe com relação a essas muralhas e vou ter outras tantas. E o que eu quero dizer a vocês é que a gente procure de forma assertiva, com empatia, também de se colocar no lugar do outro, no sentido de olhar para a forma como os nossos pais se conheceram, em que tempo foi, de que maneira foi isso, como era naquela época, com que ajudas nossa mãe e nosso pai contavam, ajudas de todas as ordens. Os nossos pais tinham dos pais deles afeto. Como era a relação dos nossos pais com os nossos avós, bisavós, tataravós? Como era a história, como é a história da nossa família? Eu descobri muitas coisas sobre a minha família. E hoje eu posso compreender algumas tantas questões, tantas interrogações, tantos vazios, tantos silêncios, abandonos.
negligências também, mas, sobretudo, quando eu olho para mim e quando eu olho para a trajetória de vida até aqui, eu vejo que os meus pais foram os certos para mim. Foram os certos para mim. O meu pai ter falecido cedo, a minha mãe ter tido que trabalhar fora, eu ter tido que ficar mais sozinha, ainda menina, muito criança, sem vitimez em absoluto, mas eu tive que aprender muitas coisas comigo mesma e isso também me fortaleceu. Isso também me fortaleceu. Então hoje eu digo para minha mãe, não existem erros. Existe o seguinte, se viveu e tudo foi como tinha que ter sido. E dentro disso, nós buscamos fazer todos o melhor com aquilo que cada um carregava e carrega dentro de si. Então não compete julgamentos, não compete nenhuma espécie de culpabilidade de ambos os lados, porque nós, pais e mães, não somos infalíveis. Nós não somos deuses, deusas. Tá? Nós até podemos incorporar arquétipos, né? nessa linha de raciocínio, mas nós somos seres humanos e aprendemos com os tropeços, aprendemos e crescemos e amadurecemos com esses tropeços. E também os nossos filhos aprendem da mesma forma com os tropeços. Em algumas comunidades indígenas, o menino ou a menina, desde cedo, tem que se deparar com a mata sozinhos. Criança, 4, 5, 6, 7, tem que se deparar com essa mata e com o enfrentamento de tudo que traz essa mata sozinhos. Construir o seu arco, ficar à noite, né? Amanhecer no topo de uma montanha. Existem muitas culturas e tradições que nos contam sobre esses ritos de passagem e tantos outros. Então, é claro que cada um de nós vai trazer dentro de si essa história. E tomar essa história e reconhecer essa história e fazer com que essa história, né, dentro de nós surta um efeito positivo, compete só a nós. Então, gratidão mãe, gratidão mães, gratidão pais, e eu reconheço todas as fases e fases da minha mãe em mim e também as minhas próprias e de todas que vieram antes. Grande beijo.